Pois bem, meus amigos, é um prazer inenarrável tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise dos aspectos relacionados ao processo penal. Nesta aula, daremos continuidade às ações autônomas impugnativas. Mais especificamente, faremos a análise do artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e dos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Portanto, o objeto do nosso bate-papo hoje será o habeas corpus. Meus amigos, o artigo 5º, inciso 68 da Constituição diz: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal à sua liberdade de ir e vir. Portanto, meus amigos, eis o habeas corpus. É uma ação autônoma impugnativa, é um remédio constitucional apto e necessário quando houver uma coação ao direito de ir e vir de uma pessoa. O artigo 648 do Código de Processo Penal faz menção às hipóteses de coação ilegal, ou seja, aquelas circunstâncias onde é cabível o habeas corpus. O inciso 1 diz que o habeas corpus será cabível quando não houver justa causa para a prisão, para o processamento do inquérito policial ou para a manutenção da ação penal. Disso já podemos concluir. O habeas corpus é cabível em qualquer fase, seja na fase pré-processual, seja na fase processual. Cabível também em face de decisões administrativas. Por quê? Os atos praticados pelo delegado de polícia, por exemplo, no inquérito policial, em tese, são decisões administrativas. O inciso 2 diz: caberá habeas corpus quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. É óbvio que a prisão por um prazo superior ao determinado em lei enseja a propositura do habeas corpus. Meus amigos, gostaria de lembrá-los. No caso da prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória em que não há prazo determinado em lei, quando não houver razoabilidade entre o tempo de prisão e o crime que é imputado ao acusado, será cabível o habeas corpus. O inciso 3 diz: quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Ou seja, determinado juiz expediu uma ordem de prisão em face de uma pessoa. Em não sendo este juiz o competente para a determinação desta prisão, é cabível habeas corpus. Inciso 4. Quando cessado o motivo que autorizou a coação. Então a pessoa estava presa legalmente, havia um fundamento legal para a realização desta prisão. Contudo, este fundamento deixou de existir, sendo cabível, portanto, o habeas corpus. O inciso 5 diz: quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza. Os artigos 325 e seguintes do Código de Processo Penal elencam as circunstâncias onde é cabível a fiança. Nestes casos, meus amigos, cabe habeas corpus para a determinação da aplicação da fiança. Inciso 6. Quando o processo for manifestamente nulo. Nos casos de nulidade absoluta ou nulidade relativa, cabe HC. Inciso 7. Nos casos de extinção da punibilidade, naquelas circunstâncias consagradas pelo Código Penal, mais especificamente no seu artigo 107. Então, eis as circunstâncias legais que ensejam a propositura do habeas corpus. Gostaria de lembrá-los que o habeas corpus é composto por três figuras,
três personagens que compõem o habeas corpus: o impetrante, o paciente e a autoridade coatora. Impetrante, paciente e autoridade coatora. No que diz respeito ao impetrante, esse será o responsável pela propositura deste remédio constitucional. Meus amigos, qualquer pessoa poderá ser impetrante de habeas corpus. Ou seja, o habeas corpus, diferentemente de todas as outras modalidades processuais, pode ser proposto por quem não seja advogado. Então, o senhor, mesmo que não tenha estudado direito, mesmo que não tenha sido aprovado no exame de ordem e mesmo que não tenha um número de OAB, poderá impetrar habeas corpus. No que diz respeito ao impetrante ainda, o Código de Processo Penal diz que, inclusive, o membro do Ministério Público, no artigo 654, inclusive o membro do Ministério Público poderá impetrar o habeas corpus. A segunda figura é o paciente. É aquela pessoa que está sofrendo uma coação ilegal ao seu direito de ir e vir. Então é aquela pessoa que tem a sua liberdade cerceada ou sofre uma ameaça de cerceamento à sua liberdade. O paciente, portanto, é essa pessoa. Nós temos toda uma discussão se só as pessoas físicas poderão ser pacientes de habeas corpus em virtude do fato de só as pessoas físicas terem o direito de locomoção, o direito de ir e vir, ou se as pessoas jurídicas também poderão ser pacientes de habeas corpus. Prevalece no STJ o entendimento que as pessoas físicas, no caso do cometimento de crime ambiental, conforme consagrado no artigo 3º da Lei 9.605 de 98, poderão ser pacientes de habeas corpus. Só nessa hipótese, amigão. E por último, nós temos as autoridades coatoras, que são aquelas autoridades judiciais ou administrativas responsáveis pela ordem que traz uma coação ou uma ameaça de coação ilegal ao direito de ir e vir de determinada pessoa. Então, autoridade coatora. Meus amigos, no que diz respeito à competência para o julgamento do habeas corpus, nós aplicamos uma regra chamada regra da escadinha. Ou seja, quando a decisão ilegal contra a qual se impetra o habeas corpus for emanada de uma autoridade administrativa, o responsável pelo julgamento do habeas corpus será o juiz de primeira instância. Quando a autoridade responsável pela prolação de uma decisão ilegal que traz uma ameaça, um cerceamento efetivo ao direito de ir e vir, for o juiz de primeira instância, o HC cabe ao TJ ou ao TRF. Quando a decisão for do TJ ou do TRF, cabe ao STJ. Quando for do STJ, cabe ao Supremo. Então pensem como uma escada. A autoridade administrativa no primeiro degrau, juiz no segundo degrau, TJ e TRF no terceiro degrau, STJ no quarto degrau e Supremo no quinto degrau. Tudo bem, meus amigos? Eis a regra relativa à competência. Nós temos duas espécies principais de habeas corpus. O habeas corpus preventivo ou liberatório e a segunda espécie é o habeas... Nós temos duas espécies de habeas corpus. O habeas corpus repressivo ou liberatório e o habeas corpus preventivo. O habeas corpus repressivo ou liberatório é aquele habeas corpus cabível, é o habeas corpus cabível, quando já há uma coação efetiva ao direito de ir e vir. A pessoa já está presa, já tem a sua liberdade cerceada. Neste caso, caberá o habeas corpus repressivo ou liberatório. Quando ainda não há uma restrição efetiva ao direito de ir e vir, mas uma mera ameaça de coação ao direito de ir e vir, será
cabível o habeas corpus preventivo. Então, repressivo ou liberatório e, do outro lado, o preventivo. Quais são os efeitos de cada um destes habeas corpus? O habeas corpus repressivo ou liberatório redundará no alvará de soltura. O habeas corpus repressivo ou liberatório redundará no alvará de soltura. E o habeas corpus preventivo redundará no salvo-conduto. O nosso saudoso, querido, amado, desejado e contemplado Código de Processo Penal faz menção a essas duas circunstâncias nos seus artigos. O Código de Processo Penal faz menção a essas duas circunstâncias nos seus artigos 650, 660. Tudo bem, meus amigos? Então, essas as informações principais relativas ao habeas corpus. O Código de Processo Penal faz menção também à compatibilidade do habeas corpus com o pedido liminar. Então, é possível que antes do julgamento do mérito, do verdadeiro fundamento do habeas corpus, se faça um pedido liminar, para que seja julgado liminarmente, o pedido, que se adiante o pedido cumprimento daquela ordem. Portanto, o habeas corpus é perfeitamente cabível, perfeitamente compatível com o pedido liminar. Meus amigos, reitero, artigo 648 até artigo 667 do Código de Processo Penal, sem contarmos a previsão constitucional. Portanto, o habeas corpus termina, em tese, o nosso edital. Nós ainda temos alguns aspectos a serem ressaltados, como a revisão criminal. Então, daremos ainda no próximo encontro o tratamento relativo ao habeas corpus para depois estudarmos a revisão criminal. Prazer inenarrável contar com a participação de vocês. Valeu, abraço, tchau!